A paz do Senhor, meus amados irmãos. Ontem nós estivemos nos vendo lá no culto Pinhãozinho, alguns irmãos puderam estar ali para participar. Muito bom a gente receber as pessoas. Esse é o corpo de Cristo, né? O corpo ele tem que estar sempre unido em torno da vontade da cabeça. O apóstolo Paulo, ele deixou algo bem claro para nós. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. E o corpo não pode andar repartido, não é corpo, é um pedaço. Mas graças a Deus, o Senhor tem abençoado aí, tem dado a graça de que sempre alguém está nos visitando, e aí alguns irmãos vêm nos visitar. Aqui eu já quero deixar um recadinho antes que eu esqueça, antes de nós entrarmos na mensagem. Sábado agora, se Deus permitir, o pastor está confeccionando um convite. Nós vamos mandar, eu vou mandar para o Zé Lúcio, na quarta-feira mesmo. Nós vamos fazer um teatro aqui na igreja, um teatro que eu apresentei na Cracolândia e lá em São Bernardo também. É uma história baseada no texto da Casa Reformada da Rocha. É uma montagem, as meninas lá de São Bernardo que cuidam das crianças se ocupam disso daí, e nós vamos convidar as crianças, certo? Eu vou depois estar passando por menor para os irmãos todos estarem se organizando, e aí a gente poderia durante essa semana aí, quando chegar o convite, estar distribuindo para as crianças aqui do bairro, certo? O nosso desejo é que essas crianças venham, ouçam a palavra do Senhor, e atrás de cada criança vem sempre a sua família. Então, nosso desejo é que o Evangelho chegue a todos, porque o Evangelho é para todos. A gente pensa que o Evangelho é só para o adulto. Não, o Evangelho é para todos, para a criança, para o adulto, para o idoso. Quando a pessoa tem vida, tem fôlego e entendimento, o Evangelho pode transformar. Então nós vamos nos organizar aí direitinho para poder fazer isso daí, e eu acredito que vai ser muito bom. Eu acredito que é a oportunidade que a gente precisa, as oportunidades que a gente precisa para poder quebrar aquelas barreiras que existem das pessoas entrarem dentro da igreja. As pessoas têm muito medo de entrar dentro da igreja. Não sei se você já viu isso, mas as pessoas passam a porta e acham que aqui vai acontecer algo sobrenatural. Acontece, né? Mas não da maneira que às vezes as pessoas imaginam. Elas acham que o Evangelho é um bicho de 7 cabeças, mas não. O Evangelho é o poder de Deus, que Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que vive. Amém? Então, depois nós vamos passar aí direitinho para vocês, e estejam orando por nós, estejam orando pelo ministério que nós estamos aqui, com as crianças, né? Temos tido bons frutos. Estamos bem no início, né, Zé? Bem assim, ainda está bem cru ainda o projeto, mas eu acredito que já é um começo. Nós já temos acesso à vida de algumas crianças, alguns pais já têm nos visitado para saber o que está acontecendo, e isso tudo, meu irmão, é obra. Obra não é somente pregar o Evangelho, obra é viver o Evangelho. Amém? Nós temos a pregação do Evangelho com a nossa vida também. E é mais fácil às vezes a pessoa se chegar a Cristo através da minha vida, da pregação pela minha vida, do que pela pregação lida. Porque para muitas pessoas, infelizmente, e isso é uma vergonha para o Evangelho, muitas pessoas não conseguem vir à igreja porque não reconhecem na vida das pessoas que estão na igreja aquilo que elas querem pregar. Entendeu? Isso é um fator que entristece muito o coração de Deus. Porque quando eu prego uma coisa que eu não vivo, eu sou hipócrita. Eu sou um fariseu. Por isso que Jesus rebateu tanto os fariseus, porque eles queriam converter o mundo inteiro, mas não viviam. Então a gente tem que ser exemplo em tudo, não somente na palavra, mas nas nossas atitudes. Amém? Eu convido você a estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Mateus,
capítulo 18. Eu quero agradecer aqui, eu não os conheço, não sei se são visitantes, quero agradecer aos amados que estão aqui no fundo, que Deus abençoe, tá? Deus abençoe, esteja à vontade, seja bem-vindo. Eu digo isso porque eu moro em Bragança Paulista, não estou sempre aqui, então às vezes vem uma pessoa, se converte e eu não sei, né? E essa pessoa já está aqui há muito tempo. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 18. Eu vou ler o versículo e nós já vamos direto à palavra. Para todo lado que eu olho aqui é câmera. É câmera aqui, câmera ali, câmera lá. Não tem como errar. O pastor deve estar assistindo lá. Se eu errar, eu chegar em casa, ele já vai me corrigir. Então, Senhor, me ajude para não errar hoje. Versículo 20 do capítulo 18 de Mateus diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? É assim que está escrito na sua Bíblia. Vamos orar. Pai, te agradecemos essa noite por mais esse privilégio de nos reunirmos em torno da tua presença, Senhor. Como acabamos de ler na tua santa palavra, o Senhor está no nosso meio, porque aqui existem mais de 3 pessoas que estão reunidas em torno do teu nome, e foi o teu nome que nos trouxe aqui essa noite, o nome que é sobre todo o nome ao qual todo joelho naquele dia se prostrará e terá que declarar a mesma força que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Pai, nós te agradecemos. Eu quero te pedir, ó Espírito Santo, que o Senhor, que é dono da palavra, conduza a palavra aos nossos corações, para que essa noite haja arrependimento, que essa noite haja quebrantamento, para que nessa noite, Senhor, nós possamos compreender qual é toda a tua vontade para as nossas vidas, para que naquele dia, quando nós fomos chamados diante de ti, nós venhamos nos apresentar cientes de que seremos aprovados. No nome santo e eterno de Jesus, essa é a minha oração junto com a tua igreja. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar sobre o tema hoje. Eu estava lá na carta de Gálatas, como eu já disse algumas vezes, eu agora estou me prendendo muito mais às cartas do que passando por cima dela e tentando ali extrair muito mais coisas, porque realmente existem muitas coisas que nós não vamos conseguir extrair se passarmos correndo. Amém? Você vê que uma pessoa, quando ela quer se tornar diplomado, ela passa no mínimo 4 anos cursando uma coisa, né? Então ela passa aqueles 4 anos ali se dedicando para que no final daquilo ela tenha aprendido alguma coisa. E infelizmente as pessoas se dedicam muito mais às coisas do mundo, porque as coisas do mundo parece que tem um resultado mais rápido para a vida dela, que está no mundo, do que a palavra de Deus. E nós temos que inverter esse problema. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a prioridade. Porque ela não somente nos dará uma vida que não nos guiará nesta vida, nos desafios que nós temos nessa vida, como também nos levará para o céu. Não existe nenhuma pessoa nesse mundo que subiu para o céu que não tenha ouvido a palavra e aceitado a palavra de Deus. Todos que estão no céu, você pode ter certeza, aceitaram aquilo que a palavra de Deus diz. Então, a palavra de Deus, ela é aquilo que move o universo. No princípio, a palavra de Deus diz que tudo era sem forma, vazio. E aí Deus lançou a palavra: haja luz, haja forma, haja luminares, haja os seres, e tudo foi acontecendo. Então nós vemos que a palavra de Deus é que rege tudo. E hoje não, parece que a palavra de Deus é apenas um complemento de alguma coisa para as nossas vidas, como ela deveria ser a nossa vida. A palavra de Deus tem que ser a nossa vida.
E o tema que eu quero trabalhar essa noite com os irmãos aqui é um tema muito importante para a nossa salvação. Eu acredito, meus irmãos, que é um dos temas mais difíceis de ser trabalhados dentro da igreja. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas não entendem esse tema. E elas se acham autossuficientes em relação a isso. Eu intitulei a nossa mensagem essa noite como o poder do perdão. Eu já quero perguntar para você aqui essa noite, você que está me ouvindo, você sabe o que é perdão? Pense um pouquinho antes de responder. Está ficando gelado aqui nas costelas, tem vento daqui, vento daqui. Você sabe o que é perdão? Você sabe? Não precisa ficar constrangido, porque nós não temos obrigação de sabermos tudo. Existem coisas que eu não sei. Tem pessoas que chegam para a gente porque nós pregamos o Evangelho e falam assim: ah, mas o que está escrito lá em Jó capítulo 15? Não sei. Vamos abrir a Bíblia. A minha filha eu sempre falo isso da Jordana. Ela, quando vai preparar uma mensagem, ela já fica em cima de mim. Pai, onde é que está aquele texto? Eu falo, está na Bíblia, Jordana. Ela falou, pai, mas aí não ajuda, né? Eu falei, mas também não atrapalha. Eu falei, já te dei o norte. Se eu te falasse, está lá no shopping, ou está em outro lugar, ia ser mais difícil. Ela falou, não, pai, isso é brincadeira. Fala, onde é que está aquele versículo que diz assim? Eu falei assim, está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Dificilmente você não vai encontrar ele. Eu costumo fazer isso com ela porque eu acho que nós temos que incentivar nossos filhos a crescerem, né? Não diminuírem. E eu falo para ela sempre, eu não quero, no dia que eu for assistir você, a única coisa que eu não quero não é que você não fale uma coisa que está errada ali, você não entendeu e de repente você não compreendeu. Não é isso, porque a gente vem se aperfeiçoando, né? A única coisa que eu não quero é que você seja o meu papagaio, que você fale tudo aquilo que eu falei para você. Eu não quero isso. Eu quero que a palavra toque no seu coração e que você transfira a palavra para as pessoas. Se a palavra tocou no seu coração, ela tem poder para tocar na vida das outras pessoas. Então, esse tema, perdão, é um tema muito difícil de ser discutido dentro da igreja. Por que você dizer muito difícil? Porque dentro da igreja existem muitas pessoas que não sabem o que significa perdão e se acham que sabem, não querem se ceder ao perdão. Infelizmente, meus irmãos, é uma realidade. Existem muitas pessoas dentro da igreja de Cristo que não perdoam. E aí nós vamos entender aqui dentro desse capítulo 18 o que Jesus quis dizer com isso. Eu quero ler para você e ainda fica a pergunta, viu? No final a gente vai ver se a gente consegue ter essa resposta clara, o que é o perdão. Capítulo 18, versículo 1 diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor me fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e
imergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou os dois pés seres lançado no fogo eterno. Amém? Jesus aqui começa a dizer, baseado numa pergunta que foi feita para ele, dos apóstolos: Senhor, quem é o maior no teu reino? Antes eu quero explicar, ou tentar falar um pouquinho do reino. As pessoas imaginam que o reino de Cristo, naquela época, achavam que o reino de Cristo era um império, que Jesus estava preparando uma grande rebelião para que ele tomasse o poder, para que ele destituísse Roma, que era o império naquela época. Então isso vinha muito lá na cabeça deles, porque naquela época eles viviam muito em guerra, os povos conquistavam e eram conquistados. E os apóstolos, vivendo nessa realidade, achavam que o reino de Deus, porque quando Jesus começou a pregoar o evangelho da salvação, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então as pessoas ficavam preocupadas em saber: cadê esse reino? Será que ele tem um exército? Como é que é esse reino? E eles começaram a ver, através da vida sobrenatural de Cristo, que o reino dele tinha um poder muito grande. E aí, chegado a um certo nível de compreensão, eles vêm e falam para Jesus: Jesus, quem é o maior no teu reino? Quem é? Porque nos reinos nós sabemos que existe um rei, que geralmente é o top, né, o maior do reino. Existem os seus governadores, os seus generais, existe toda uma hierarquia que constitui o reino. E aí eles perguntaram para Jesus: Jesus, quem é maior no teu reino? E aí, para surpresa deles, Jesus é fantástico. Jesus tem um senso de humor. Eu digo tem porque ele está vivo, tá? Porque se eu tivesse morto eu tinha que dizer tinha. Estou falando do tempo presente porque ele está vivo hoje. Ele disse: eu vou mostrar para vocês quem é o maior. E aí, ele, avistando uma criança que estava passando ali, jogando bola, fazendo uma coisa, ele pegou ela pelo braço e colocou no meio deles. E aí falou para eles assim: vocês estão vendo essa criança? Essa criança é a referência que vocês têm que ter para que vocês sejam os maiores, ou para que vocês sejam bons. E aí Jesus disse para eles, né? Se vocês forem humildes como crianças, se vocês forem simples como crianças, se vocês tiverem o cuidado que a criança tem de ser criança, você será o maior no reino de Deus. Dá-se a entender que o reino de Deus é um lugar feliz, porque onde tem criança tem felicidade, amém? Onde tem criança geralmente tem felicidade. Tem dor de cabeça, eu sei muito bem que eu tenho 3 lá em casa que me dá muita dor de cabeça, mas também tem felicidade, tem alegria. Eu acho que um casal, eu vou dizer uma coisa para você aqui, e aí é opinião minha, meu pastor. Eu acho que um casal, ele nunca vai conseguir entender toda a felicidade do casamento se ele não tiver filho. Nunca. Nunca. Porque os filhos, é como se a gente vivesse a felicidade ao extremo. Está ouvindo, Danilo? Você que está perto de casar. Como se a gente ouvisse, como a gente sentisse o máximo do prazer, da alegria, da satisfação de estar casado, mas que a gente não quisesse que aquilo parasse ali. Porque você sabe muito bem, né, meu irmão, minha irmã? Eu vou dar uma notícia triste para você aqui agora. Quando você morrer e o seu marido morrer, se você subir para o céu, lá ninguém se dá em casamento, certo? Então casamento é só aqui. Tem gente que fica, é um dos versículos mais motivadores para muitos casais, porque sabe que naquele dia nunca mais vai ter que carregar aquela mala, nunca mais vai ter que carregar aquele traste, né? Porque lá no céu não tem casamento.
Mas aqui na terra, a gente tem que pensar o seguinte, que o casamento, ele perpetua com o quê? Os nossos filhos. E aí a criança, ela vem para alegrar o relacionamento, né? Ela vem para aflorar o amor dentro do relacionamento. Mas quando Jesus pegou aqui, Jesus estava falando do casamento, quando Jesus entrou aqui e colocou essa criança no meio, Jesus mostrou para eles que eles tinham que ser igual àquela criança. Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com o perdão? Nós vamos chegar lá. Mas grave bem o que Jesus disse, que para nós sermos maiores, nós temos que ser igual às crianças. Amém? É por isso que eu gosto tanto de crianças. Por isso que o meu ministério é voltado para criança, porque eu estou do lado de quem é maior. Entendeu? Estou sempre do lado dos maiores, mesmo que eles sejam pequenos. Então, quando Jesus falou isso, deixou eles com a pulga atrás da orelha. Mas o que Cristo queria falar dentro desse contexto? Vamos para o versículo 15, para que você entenda mais a fundo o que Jesus estava querendo dizer. Ele diz assim no versículo 15: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Não perca a primeira parte. Nós estamos dentro de um contexto, e eu quero que você entenda, toda vez que nós estamos lendo a mensagem, a palavra do Senhor, entenda assim: naquela época as pessoas recebiam cartas, certo? Isso aqui são cartas que foram recebidas e depois transformadas nesse livro. Entenda que naquele dia que receberam essa carta, receberam ela inteira. E aí esse texto, esse contexto estava todo ali. Então a gente nunca pode pegar uma parte como se Jesus estivesse falando de reino dos céus e depois ele mudasse de assunto, estivesse falando agora de perdão. Ele está falando da mesma coisa. Amém? Então nós temos que sempre nos focar nisso, para que a gente não pense que morreu, encerrou o assunto ali e começou o outro assunto. Não. Então nós vemos que no versículo 15 existe uma pergunta, né? Existe uma indagação. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes a teu irmão. O que Jesus estava querendo mostrar aqui para os apóstolos? É que há necessidade, para que nós possamos estar no reino de Deus, há uma necessidade de nós estarmos limpos de coração. Amém? Nós temos que, para que nós possamos nos considerar na presença de Deus, nós temos que estar limpos de coração. E aí Jesus disse que se uma pessoa pecar contra mim e ofender, eu tenho que entender, eu tenho que procurar fazer aquilo que ele disse aqui. Eu tenho que procurar primeiro essa pessoa e
buscar um retratamento, né? Buscar uma reconciliação. Se essa pessoa não aceitar, eu procuro outros irmãos na igreja, irmãos que são espirituais, certo? Porque na igreja existem pessoas espirituais e pessoas carnais. Isso é um fato. Está lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então tem que procurar outras duas pessoas e conversar com ela e chamar essa pessoa e tentar resolver aquilo ali. Se mesmo assim a pessoa não conseguir, se a pessoa não quiser se retratar, aí tem que ser colocado diante da igreja. E se essa pessoa também não quiser se submeter, infelizmente a palavra diz que ela vai ter que ser tratada como um gentil, uma pessoa que não conhece a Deus, ou um publicano, uma pessoa religiosa. Então essa pessoa ela terá, ela descerá o degrau, porque se ela se julga crente, né, ou se ela se julga convertida, ela tem que resolver esse problema. Se ela não consegue resolver esse problema, significa o quê? Que ela não é crente, que ela não é convertida. E isso também nós vemos dentro da igreja há muito. Então Jesus disse para eles assim, ó: se vocês forem injuriados, se vocês forem ofendidos, você não tem que ficar somente esperando que aquela pessoa venha e se retrate. Você tem que partir de você também a reconciliação. E aí, no fim, Pedro toma a frente e diz assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa, um irmão que me ofende? Quantas? 7 vezes? Você sabe muito bem que o número 7 para o judeu é o número da perfeição, né? Na Bíblia, o número 7 é o número da perfeição, o número de Deus. Então ele apelou logo para o número máximo, número 7. E aí Jesus disse para ele: não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí entra uma questão, e aí onde a gente tem que entender o que é o perdão. Primeiro, eu estava ontem voltando para casa depois do culto, e eu estava conversando com a minha esposa, e eu tenho falado muito sobre perdão. Outro dia eu coloquei no status uma reflexão a respeito de que no perdão não habita a justiça. A minha justiça não está no perdão, mas a justiça de Deus. Porque o ato de perdoar alguém já é automaticamente o ato de se fazer a justiça ao qual Deus quer. Sabe por quê, meu irmão? Pensa comigo aqui, agora eu quero que você reflita um pouco na sua vida. Você já foi ofendido por alguém? Já? Alguém já te humilhou? Alguém já fez alguma coisa com você que você fala assim: olha, não esperava, essa pessoa aí eu não confio mais. Alguém já te decepcionou ao ponto de você falar assim: olha, eu acho que nunca mais eu quero nada dessa pessoa. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo? Muitas vezes. E eu quero dizer para você, baseado naquilo que eu aprendi na ceia, eu espero aqui, depois eu vou estar vendo a possibilidade de vir aqui ministrar a ceia com vocês, porque Deus falou muito profundamente conosco lá em São Bernardo, em Pinhalzinho, na ceia. E aí nós vamos entender. Eu não quero entrar nessa área, porque senão vai ficar, eu já vou estar entregando o ouro da ceia. Mas eu quero que você entenda o seguinte: que o que Deus pede para mim e para você é que sempre nós estejamos dispostos a perdoar, seja quem for e seja o que for. Aí você fala assim: não, Cíntia, não, isso aí não. Se o meu marido me trair, eu não perdoo. Então você não faz parte do reino de Deus. Ah, mas se aquele meu irmão lá que eu amo tanto, aquela pessoa que eu amo tanto, me trair, eu não vou perdoar. Eu me conheço, eu não perdoo.
espero que você mude. Se você tem esse pensamento, espero que não. Até o fim, eu espero que você mude o seu conceito sobre perdão. Porque senão, eu vou assegurar uma coisa para você aqui: você não se converteu. Se até o fim você não compreender o que é o perdão e não estiver disposto a aceitar o perdão como ele é, eu digo para você: você não conhece a Deus, você ainda está condenado. Aí é um problema seu com Deus. Mas Jesus disse para eles assim: Pedro, não somente 7 vezes. Porque imagina só, pensa comigo. Imagina um camarada vem, pede uma coisa para você, depois trai a sua confiança. Aí você vai lá, né? Perdoa, claro. Você é cristão, você perdoa. Aí de repente, passado um tempo, você já estava se esquecendo daquilo, a pessoa vem e faz de novo com você. Aí você perdoa. E aí quando chega na terceira vez, você já fica assim: não vou perdoar mais não resolve. Resolve perdoar? A pessoa está sempre fazendo. Foi isso que Pedro perguntou para Jesus: Jesus, mas quantas vezes eu preciso perdoar? Aí Jesus disse para ele: 70 vezes 7, Pedro. Quem aqui é bom em matemática? Se você não é bom nisso, se você decorou a tabela do 7, tira o 0, 7 vezes 7, 49. Aí você pega o 0 que você tirou e coloca lá atrás, 490 vezes. Eu tive fazendo um cálculo assim, meio por longe, não consegui, não parei, era para mim ter parado para poder fazer o cálculo para chegar aqui em uma coisa exata. Mas eu pensei comigo: Senhor, imagina se essa pessoa que Pedro estava de repente imaginando, passasse todo dia, essa pessoa pecasse contra mim, todo dia essa pessoa me ofendesse. Quanto tempo essa pessoa passaria, ou quanto tempo eu passaria perdoando essa pessoa? Aí eu fiz mais ou menos uma média, porque um ano tem 365 dias, certo? Então assim, eu acredito que nós passaríamos um pouco mais, quase um ano e meio, perdoando uma pessoa todos os dias. Se a pessoa todo dia pisasse no nosso calo e todo dia a gente tivesse que perdoar. Será que você teria essa capacidade? Será que você teria essa paciência de todo dia perdoar a pessoa durante um ano e meio? Sim ou não? Sim? Não? Está vendo? A gente vai entender o que é perdão. Jesus disse para ele assim: ó, você tem que perdoar 70 vezes 7. Aí você fala assim: mas e se essa pessoa errar comigo 491 vezes? Aí eu não preciso perdoar. É Jesus que está dizendo, não é? Sim ou não? Sim? Não. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus mostrou para Pedro algo que a gente precisa entender, gente. É algo, eu sei que eu tenho uma cara de palhaço, eu sei que eu preciso dar risada do que eu falo, mas é algo muito sério. Sabe por quê? Porque nós podemos estar rindo de algo que vai nos levar à condenação. É muito sério. E é um assunto que a gente tem que estar sempre trazendo à nossa memória, porque todos os dias nós somos ofendidos por pessoas, no trabalho, na escola, em casa, ou não. Todos os dias alguém se levanta para atrapalhar nosso dia, não é verdade? E aí, você está disposto? E se a pessoa que Deus separou para trabalhar o perdão na sua vida estiver do seu lado todos os dias, e todos os dias aquela pessoa estiver ali pisando no teu carro, você está disposto ou não? Tem que estar. Não tem escolhas. O perdão, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui: o perdão não dá escolhas, viu? Não existe outro caminho, não existe outra possibilidade. Ou perdoa, ou perdoa. Não existe outra possibilidade. Nós vamos entender. Então Jesus disse aqui para Pedro: Pedro, pode esquecer, não adianta nem arrumar uma caderneta, porque você vai ter que perdoar, 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 perdoar. Você acha que Pedro achou interessante essa ideia de Pedro, de Jesus? Claro que não. Porque Pedro, lembra bem lá no Getsemane como Pedro lidava com as suas desavenças. Você lembra, né? Quem é que conhece a história, lembra da história lá do Getsemane? O que aconteceu quando alguém fez algo que desagradou a Pedro? Alguém lembra? Cortou a orelha de fora.
Então Pedro, ele resolvia as coisas dele bem rápido. Só que Jesus disse para ele: Pedro, coloca a tua espada na bainha, porque se você viver pela espada, você vai morrer pela espada. E foi tão certo que ele tomou uma decisão, ele se converteu naquele momento em relação à espada dele, que Pedro não morreu à espada. Alguns apóstolos morreram à espada, mas Pedro não, Pedro morreu crucificado com a cabeça. Então, Jesus disse para Pedro: Pedro, por favor, você tem que estar disposto, senão você não faz parte do meu reino. Lembra que nós estávamos falando o quê? O que começou esse texto? Qual foi a pergunta? Quem é maior aonde? No reino dos céus. Certo? Então nós vamos para o capítulo, para o versículo 23. Versículo 23. Coloquei errado aqui, mas é o versículo 23. Lembre-se, não esqueça da criança, não esqueça da pergunta e não esqueça do que Jesus está falando, senão você não vai entender o que é o perdão. Jesus diz, aí a palavra de Deus diz assim, no versículo 23 do capítulo 18: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor, tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicastes? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Está ficando mais claro o que é o perdão, tá? Jesus gostava muito de histórias, de parábolas. E aí Jesus lança uma parábola para tentar mostrar para eles o que é o perdão. Porque existe um falso perdão e existe um verdadeiro perdão. Eu vou falar logo mais. Mas Jesus disse aqui para ele: havia um rei que tinha os seus servos, e aí cada um estava devendo para ele, e um chegou e estava devendo 10.000 dinheiros. E de repente aquele servo não tinha como pagar. E era comum naquela época, meus irmãos, na época que havia escravidão, ainda existe escravidão naquela região, mas era comum que, se você não tinha dinheiro para pagar, você era vendido, sua mulher, seus filhos e tudo que você tinha, para pagar a dívida daquela pessoa. Então assim,
Porque as pessoas tinham tanta honra em pagar o que devia, porque era lei. Se a pessoa não pagasse, ela era vendida como escravo. Então imagina, você era uma pessoa livre e por uma dívida você poderia se tornar escravo, perdendo o que você tinha. Então, quando Jesus falou para eles assim, um certo rei estava com uma dívida, um servo estava com uma dívida junto com o seu rei, com o seu senhor, e de repente o seu senhor chamou ele e ele disse assim: eu não tenho como pagar. Ele disse: então você vai ser vendido, você e sua família toda. E aí ele começou a rogar: Senhor, tem misericórdia, por favor, não faz isso comigo, eu vou pagar. E aí o Senhor começou a ficar ali constrangido. Ele falou assim: vou fazer o seguinte, você não me deve mais nada, você está perdoado, certo? E aí aquela pessoa saiu. É mais ou menos aquilo que o Ciro Gomes queria fazer se ganhasse a eleição: perdoar a dívida de todo mundo, entendeu? E acabar com os SBC e Serasa. Foi uma proposta dele lá, eu achei muito interessante. Perdoar a dívida de todo mundo. Então, quer dizer, no Brasil não ia ter ninguém ter dívida. Mas aí é interessante, eu acho que ele pensou num lado, mas não pensou no outro, né? Se essa pessoa ia continuar com crédito, porque se ela continuasse com crédito, ela ia se endividar de novo, né? Porque tem pessoas que ela acaba de pagar uma dívida, ela já entra em outra, ela gosta de viver em dívida. Eu não sei se ele ia resolver esse problema, mas enfim, quando Jesus falou para esse servo saiu feliz da vida. Chegou em casa e falou: olha, graças a Deus, não estou devendo mais nada para o rei, tudo que a gente tem aqui é nosso, graças a Deus, aquele dinheiro, eles devem ter feito uma festa. Só que a Bíblia, Jesus continua dizendo que aquele servo encontrou um conservo. O que era um conservo? Era o servo do servo, entendeu? A hierarquia tinha os servos e os conservos. Ele encontrou um que estava devendo para ele 100 dinheiros, que era muito menos. Vamos dizer assim, mais ou menos, é como se uma pessoa estivesse devendo 10 mil reais e a outra estivesse devendo 100 reais. Então assim, a dívida era muito absurda a diferença. E aí aquele servo fez o que com aquele conservo? Você não vai me pagar não? Você tem que me pagar. E aí de repente ele falou assim: mas eu não tenho dinheiro, eu vou te pagar, mas eu não tenho dinheiro agora. Ele falou assim: não, já dei muita oportunidade, agora você vai ter que me pagar. E aí a Bíblia diz que ele atormentou ele, começou a humilhá-lo e colocou na prisão. Aqui, meu irmão, aqui existe um detalhe muito importante na questão do perdão. Veja bem, aquele homem foi perdoado da sua dívida, mas ele não quis perdoar quem estava devendo a ele. E automaticamente, querendo fazer justiça, ele caiu em transgressão, ele caiu no erro. Ele achava que fazer justiça era o quê? Era cobrar. Mas aí quando ele fez isso, os outros que estavam em volta dele falaram assim: não, está errado. Você foi perdoado por uma dívida que você nunca ia conseguir pagar, e você não perdoa esse que está te devendo tão pouco. Aí eles fizeram o quê? Correram lá para o rei do Senhor, contou tudo para ele. Aí o Senhor mandou ele chamar ele e falou para ele assim: escuta uma coisa, você estava me devendo quanto? Eu estava devendo para o senhor 10 mil. E quanto você teve que me pagar? Meu senhor me perdoou. Tem alguém que estava devendo alguma coisa para você? Eu tenho. Quanto? 100. E você perdoou ele? Não. Então você não merece o perdão. Aí a Bíblia diz que o Senhor estava tão indignado que lançou ele para ser atormentado. E aí Jesus diz no último versículo: assim vos fará. Olha quem é que vai fazer. Presta atenção para você ver como o perdão é algo tão grave. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Infelizmente as pessoas não sabem o que é perdão. O que eu acho muito fácil é a pessoa me perdoar, mas eu perdoar alguém é mais difícil.
não é verdade? Às vezes uma pessoa, você ofender uma pessoa tem um peso, essa pessoa te ofender tem outro peso, nunca tem o mesmo peso. A minha ofensa, sabe aquele negócio? A minha dor sempre parece que é maior, né? Sempre parece que é maior. O meu dente parece que sempre dói mais do que o dente dos outros, né? Para mim, dente é dente. Mas parece que não, parece que as minhas dores, as minhas necessidades, as minhas coisas são sempre maiores do que os outros. Agora Deus está mostrando uma coisa aqui para nós. A palavra perdoar vem do latim, significa perdonare. A primeira parte da palavra perdonare, que é per, significa total, completo, e donare é dar, entregar ou doar. Então, perdoar, segundo o conceito latino da palavra, significa dar ou doar completamente algo. Completamente. E no que diz respeito ao perdão, porque a palavra que nós estamos vendo é perdão, no que diz respeito ao perdão, nunca é feito assim. Por quê? Porque a pessoa diz que perdoa, mas é sempre da boca para fora. Ah, eu perdoo, tá bom, perdoo, está perdoado. Mas no primeiro momento, na primeira oportunidade, a pessoa traz aquilo de volta. Meu irmão, o que Jesus estava dizendo aqui é muito sério. Se a gente lê de trás para frente, está dizendo que nós temos que perdoar as dívidas uns dos outros. Por quê? Porque se eu não perdoar as dívidas uns dos outros, eu não posso fazer parte do reino de Deus, porque eu ainda não me fiz como uma criança. Eu acho maravilhoso isso, quando Jesus diz que nós temos que ser como criança. Sabe por quê? Você já foi criança, não já? Já faz um tempinho, mas já foi. Eu também. E lembra quando a gente brigava na rua? Quando a gente jogava pedra um no outro, quando a gente brigava, um ia lá dar uma estilingada no outro, outro jogava uma pedra no outro. Ficava aquela bagunça, aquela briga. Daqui a pouco estava tudo resolvido. Olha, eu vou dizer para você, ô pai ou mãe, tem muitos pais que precisam ouvir isso. Se existe uma coisa que é ridícula para o adulto, é entrar em briga de criança. Sabe por quê? Porque daqui a pouco eles estão tudo juntos de novo. E você está com aquela cara de tacho, vai brigar com o pai do menino, vai brigar com a família do menino, vira aquele auê. E aí o homem, a criança perdoa. A criança está ali, ó, está chorando lá, vai jogar bola, quer jogar bola comigo? Não, tá bom, tá perdoado. O pai não, o pai nunca mais vai falar com o outro. A mãe fica intrigada, não quer saber. Por isso que Jesus disse, para que você seja maior, você tem que ser que nem uma criança. Você tem que entender o mundo na ótica da criança. A criança, ela vê um mundo diferente que a gente vê. Ela não tem tantos problemas. Tem gente que quer que os filhos tenham problemas, né? Mas não, a criança não vê problema. A criança só vê brincadeira. É isso que ela quer ver. E o adulto não. O adulto quer que a criança seja, não, responsável. É claro que a gente tem que cobrar a responsabilidade dos nossos filhos, mas na medida em que. Não vá pensar que você hoje tem uma família, tem uma casa, tem carro para cuidar. Você tem uma responsabilidade. O nível da sua responsabilidade é um, porque você é adulto. O nível do seu filho, seja adolescente, seja criança, é outro. Você não vai querer cobrar para ele o nível de responsabilidade que você tem. Isso é injusto. E aí Jesus disse assim, olha, discípulos, se você quiser entrar no reino dos céus, você tem que perdoar. Aí eu pergunto para você, é fácil perdoar? É fácil? Não é fácil. Sabe por quê? Eu falei para Ionara, toda vez que eu vejo essa questão do perdão, eu me lembro de um objeto. Eu perguntei para ela assim, Ionara, qual é o objeto que você, quando a gente fala de perdão, você se lembra? Aí ela ficou. Aí como eu vi que ela estava viajando já, não ia chegar onde eu queria, eu falei assim, ó, para mim, quando eu vejo o perdão, eu vejo uma moeda. Eu acho que eu tenho uma moeda.
o que é o perdão. Moeda não é difícil deixar na minha carteira, porque é só o que fica. Depois do pagamento é só o que fica, não é? Achei. Até que achei uma moeda de R$1. Não sabia que ela estava lá. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o perdão. Você fala assim, você está doido, né? Isso aqui para mim é o perdão. Você já percebeu, vocês que conhecem moedas, vocês já perceberam que a moeda é um objeto só, mas ela tem duas faces? Nunca teve uma moeda que tem uma face só, pelo menos eu não conheço. Ela tem duas faces, amém? Toda moeda tem duas faces. Aqui a moeda de R$1, tem aqui na frente o slogan, e tem a cara de alguém aqui, eu não sei quem é, mas que colocaram aqui. Eu falei para ela assim, meu amor, Leonardo, o perdão é uma moeda. Sabe por quê? Porque o perdão não serve somente para a pessoa, mas serve para mim também. Quando eu perdoo uma ofensa, eu não estou fazendo um favor somente para aquela pessoa, tirando um fardo das costas daquela pessoa, mas eu estou tirando o fardo das minhas costas. Sabe por quê? Porque quando nós não perdoamos, nós que nos tornamos escravos. Sabe, tem gente que é assim, ó, uma pessoa vai e comete um delito contra ela. Aí a pessoa vai, reconhece, se humilha e vai até a pessoa e fala assim, ó, me perdoa, por favor, eu estou reconhecendo, eu fiz errado. E a pessoa diz assim, eu não perdoo. Eu não perdoo. Você está reconhecendo que está errado, então a culpa é sua, o problema é seu, eu não vou perdoar você. Você não deveria ter feito isso comigo. Eu pergunto para você, quem entraria no reino dos céus baseado naquilo que nós lemos? Quem pediu perdão e não recebeu? Ou quem não perdoou? Você está vendo? Parece que pedir perdão nos torna maiores. Ou parece que dar perdão nos torna maiores. Essa é a ótica. Porque se o Zé fez alguma coisa, eu estou acima dele, porque ele vai ter que se humilhar e vir até mim pedir perdão. Essa é a ótica, como eu disse, do perdão falso. Eu estou acima, então você que tem que se humilhar e vir até mim. Mas não é essa a ótica que Deus quer. A ótica que Deus quer é que quem foi ofendido seja o menor. Que ele se doe para que tudo aquilo seja resolvido, para que não exista mais nada que impeça os dois de entrar no reino de Deus. Meu irmão, olha, eu estou aqui no meio de pessoas que são do Nordeste, como eu já disse. Eu vivi também no Nordeste, gosto muito. Mas existe uma coisa que eu acho meio triste do nordestino em si, no geral, principalmente na minha região lá na Paraíba, porque eu não vivi na região de vocês, é a falta de perdão. Eu nunca vi um povo duro. Eles amam, eles são carinhosos, são assim, afetivos, mas quando você erra com eles, parece que eles levam até a sepultura. Eles não perdoam. Aí vem a luz do Evangelho no coração dessa pessoa, e essa pessoa levanta a mão e diz assim, eu aceito ao Senhor, só que não perdoou. Aí a gente olha para a vida dessa pessoa e ela vem todos os dias para a igreja, ela lê a Bíblia, ela canta, ela faz o que ela puder dentro da igreja, mas ela não perdoa, porque ela acha que não foi eu que fiz errado, foi a pessoa que me ofendeu. Mas a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo, sabe por quê? Que quando eu for ofendido, tem que partir de mim a busca da solução para que nós venhamos a resolver. Sabe por quê? Porque a pessoa, é mais fácil a pessoa que ofendeu ser liberta e ser perdoada do que a pessoa que foi ofendida. Como eu disse, a moeda ela tem duas caras, mas ela é uma moeda só. Lembre-se sempre disso
quando alguém fizer algo de errado, te ofender. Lembre-se sempre da moeda. Sabe por quê? Porque um dia a face pode estar virada. Sabe aquela brincadeirinha, né? Jogar a moeda, né? Cair, escolher cara ou coroa. Um dia você pode ser cara, mas no outro dia você pode ser coroa. Um dia a pessoa pode ter pisado na bola com você, mas um dia é você que pode pisar na bola da pessoa, com a pessoa. Aí, se essa pessoa usar o mesmo critério de justiça que você está usando, você não será perdoado. E a Bíblia diz o que aqui, no contexto? Que aquilo que for ligado na terra, será ligado aonde? No céu. Se o perdão não for ligado na terra, verdadeiramente não é ligado no céu. Sabe o que significa? Significa que se você não perdoar, você está desligado do céu. Se você não se humilhar e passar por cima do seu orgulho e perdoar o que a pessoa fez, e além disso, estar disposto a perdoar novamente, se a pessoa fizer novamente, você está desligado do reino dos céus. É por isso que eu digo, existe muita gente dentro da igreja que não se converteu. Porque quando você fala de perdão, as pessoas, não, eu não concordo não, não concordo. Você não precisa concordar comigo, você precisa concordar com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que aquilo que é ligado aqui embaixo é ligado no céu, e quando nós concordarmos aqui acerca de qualquer coisa, que foi o que disse, qualquer coisa que nós concordarmos que será ligado no céu, significa o quê? Que se eu não perdoar aqui na terra, o Pai Celestial não me perdoará. Eu quero que você lembre de alguma coisa que fizeram com você. Tente trazer a sua memória agora. Porque eu disse no começo que essa noite nós poderíamos encontrar o perdão de Deus. Você sabe por que as pessoas não conseguem muitas vezes nem se sentir perdoadas diante de Deus? Porque elas não perdoam. Se eu não perdoo uma pessoa, eu não consigo entender o perdão de Deus. Sabe por quê? Porque como é que Deus me perdoa? Eu não sei. Agora eu digo para você, alguém que está aqui dentro é digno de entrar no reino dos céus? Algum de nós aqui teve mérito em relação à salvação? Ou foi a graça de Deus que nos alcançou? A gente olha aí para fora e fala para as pessoas assim, não, aqueles lá estão condenados. E a gente esquece que a gente estava na mesma posição. A gente olha para a pessoa e fala assim, não, hoje eu estava me passando na cabeça, será que se passasse um bêbado aqui, a gente chamaria ele para entrar para ouvir a palavra de Deus? Aí você fala assim, não, ele não tem condições de ouvir a palavra de Deus. Quem disse para você? Ele não tem dois ouvidos? Só se ele for surdo. Mas caso contrário, todo mundo tem condições de ouvir a palavra de Deus. Mas você sabe o que acontece com nós aqui? Que nos tornamos muitas vezes religiosos. Sabe o que acontece? É que a gente acha que para nós a graça é diferente do que ele paga para as outras pessoas. A graça é graça. É graça. A graça é graça. As pessoas olham para nós e às vezes elas não têm nem capacidade de chegar até nós. Sabe por quê? Porque o nosso ar de justiça é muito grande. Nós olhamos para as pessoas e olhamos para elas e falamos assim, não, homossexual, não. Ele se arrependa primeiro para depois ele vir com ele de Deus. Como eu disse para vocês, quando eu fui lá naquele bairro das prostitutas, como é o nome mesmo, eu esqueci, Tatinga. Quando eu fui lá fazer uma visita com um grupo de irmãos, eu não consegui ver ninguém pelado. Quando a gente recebeu naquele sábado, no sábado anterior, a resposta que nós iríamos para fazer uma visita missionária, para evangelizar as prostitutas, os travestis daquela região, eu fiquei pensando, Senhor, quando eu chegar lá, o que eu vou falar para elas? E aí a moça que levava a gente, né, uma chilena, uma irmã muito abençoada, ela falou assim, principalmente homens, porque mulher não tem dificuldade de ver a mulher nua, certo?
mulher não tem dificuldade de ver a outra nua, mas o homem tem dificuldade. Aí ela falou assim, irmãos, já vai pedindo para Deus purificar seus olhos, senão vocês vão pecar. E eu falei assim, Senhor, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo assim de pecar, sabe? De chegar lá e não pecar, desejar aquela mulher, mas de pecar em, meu Deus do céu, que coisa é essa? Quando eu entrei lá, Deus me perdoou. O que Paulo disse é verdade. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. É verdade, meu irmão, é um poder. Existe um poder no Evangelho que a gente não sabe. Quando a gente começou a entrar nas ruas, a gente fez alguns grupos assim, aí saímos de dupla. A primeira pessoa que eu encontrei assim na frente assim, foi uma moça que estava com uma moça, não, já uma senhora, 40 anos, não sei. Ela estava nua, com uma camisola toda vazada, toda cheia de furos, sabe? Não sei como é o nome daquilo. E ela lá se vendendo, e aí eu parei e falei para ela assim, tudo bem? Eu gostaria de orar pela sua vida. Aí ela ficou meio assim, né? E aí, não sei se você já foi lá algum dia. Acredito que não. A rua é lotada de gente para cima e para baixo, né? É um prostíbulo lá. É o segundo maior prostíbulo do céu aberto. Então elas se prostituem na rua. E elas têm as casas dela lá para poder fazer os programas. E aí, quando eu vi assim, ela falou assim, agora? Eu falei, eu gostaria de orar pela sua vida, pedir para Deus abençoar a sua vida. Aí ela olhou para mim e falou assim, vocês não querem ir lá no meu quarto? Aí eu falei, meu Deus do céu, já é difícil estar aqui, imaginei no quarto de uma prostituta. Aí eu falei, vamos, estamos aqui, está na chuva, tem que se molhar. Fui e entrei no quarto dela. Eu e outra jovem que estava no mundo. A gente entrou no quarto dela. Aí ela começou a contar a vida dela. Aí, para minha surpresa, eu tinha pedido para as minhas filhas fazerem cartas para entregar para elas. Eu não sei de onde veio essa ideia. Eu só sei que eu fiquei pensando, eu tenho que deixar alguma coisa com elas. Aí eu pedi para elas, façam cartas, como se você estivesse fazendo cartas para alguém que vocês amam. Falem coisas bonitas para essas pessoas. E aí eu levei acho que 12 ou 15 cartas. Aí nós oramos por ela, pedimos a Deus para proteger ela, para tirar ela daquela vida. E aí eu entreguei uma carta. Aí ela falou, o que é isso? Eu falei, é uma carta que as minhas filhas fizeram para você. Aí ela abriu a carta, quando ela abriu, ela começou a chorar. Começou a chorar. Aí eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ela disse assim, sabe o que vocês me fizeram lembrar agora? Vocês me levaram há 23 anos atrás, quando a minha filha, que hoje já é grande, já é uma moça, está fazendo faculdade, isso, aquilo, outro, quando ela era pequenininha, e ela chegou e falou, mamãe, eu fiz uma cartinha para você, mamãe. Bom, ela começou a chorar. Aí eu pensei, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Quem iria adivinhar que aquela mulher havia recebido uma carta e que o Senhor iria trazer a memória dela? Aí ela me abraçou, aí ela abraçou a menina que estava do meu lado, aí nós começamos, dali para frente, acabou o nervosismo. Aí todo mundo que a gente encontrava, a gente conversava, entregava carta. Aí eu desci numa rua, já no final do bairro, assim, lá na ponta, aí tinha uma moça, uma morena, uma moça tão bonita, uma jovem, sentada numa cadeira de frente a um bar. Aí ela olhou para a gente assim, a gente chegou, ela meio constrangida, porque o pecado constrange a pessoa. Ela meio constrangida assim. Aí a gente olhou para ela assim, falei, nós podemos orar pela sua vida? Ela falou, pode. Aí a gente começou a orar pela vida dela, ministrar na vida dela ali. Depois eu olhei dentro dos olhos dela, ela estava seminua, meu irmão. Ela estava seminua. Eu peguei no ombro dela assim, eu olhei para ela e falei assim, posso dar um abraço em você? Eu queria dar um abraço em você agora. Ela começou a chorar. Eu abracei, ela não queria mais me largar. Ela grudou no meu pescoço, segurava, chorava. Depois eu contei isso para o pessoal lá da João. Elas falaram assim, sabe por que ela chorou tanto? Porque todo homem que abraça ela é para abusar dela. Todo homem que se aproxima dela é para violentar ela, é
para poder fazer com que ela se torne um trapo. E quando ela vê um homem que abraçou ela com um abraço de Cristo, ela sente que ainda existe amor, que o amor é verdadeiro. Meu irmão, esse é o perdão de Deus. Você pode olhar e falar assim: não, mas eu não posso perdoar o que ela fez, ou o que ele fez é muito grave, é muito grave. E o que você fez não é grave. Você olha assim um bandido, né? E aí eu discordo de algumas pessoas, de algumas ideologias políticas, que diz: não, ladrão tem que morrer mesmo, está roubando, tem que morrer. Se você perguntasse para Jesus na cruz do Calvário o que ele achava daqueles dois ladrões, você acha que ele diria o que para você? Eles têm que morrer ou eles têm que ir para o céu? O que Jesus disse para aquele bandido, aquele ladrão, aquele homicida que estava do lado: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O poder do perdão libera as pessoas e torna a vida de quem foi perdoado melhor, e de quem perdoou melhor ainda. Porque quando eu não perdoo, alguém está me devendo algo. Quando eu perdoo, ninguém me deve mais nada. Estamos quites. É como se eu dissesse para Deus: Deus, o Senhor me perdoou, o Senhor me conhece, o Senhor me perdoou, então eu vou perdoar tudo, porque ninguém é maior do que Deus. E eu encerro com isso. Eu encerro dizendo para você: se você tem dificuldade de perdoar, talvez você hoje tenha a possibilidade de perdoar. O Danilo, esqueci da câmera quando eu estou saindo, né? Fica aqui, você não falou, tipo. Se você tem dificuldade de perdoar, meu irmão, eu vou te dizer quem você é. Você é maior do que Deus. Porque se Deus perdoou as nossas ofensas, quem somos nós para não perdoar? Eu já disse isso para uma pessoa, que ela disse assim: eu não vou perdoar. Eu falei assim: então você está dizendo com a sua boca que você é melhor do que Deus. Porque Deus não precisava perdoar a gente, mas Ele perdoou. Pense nisso. E eu encerro uma pergunta que eu fiz para você no começo: o que é perdão? Você está disposto a perdoar? Você não precisa perdoar, você não é obrigado a perdoar. Mas sabe de uma coisa: Deus também não é obrigado a receber você no reino dele. Quando nós perdoamos, nós mostramos para Deus: Deus, eu quero ir para o céu, eu quero morar com você. Então eu digo para você: se nós temos alguma dívida aqui dentro, nós temos que sair daqui com essa dívida resolvida, porque nós não sabemos se vamos ter a oportunidade de resolver. Se alguém já fez alguma coisa para você, ou se você fez alguma coisa para alguém, peça perdão para essa pessoa o quanto antes. Sabe por quê? Porque Deus pode requerer a sua vida essa noite. E sabe o que acontece? Lá diante dele, você não vai ter desculpa. Ah, Senhor, mas o Senhor não viu o que ele fez com a minha vida? Ele vai dizer para você: você é que não viu o que eu fiz pela sua vida. Nós temos que reconhecer que nós não merecíamos nada, nada vezes nada. Se nós perdoamos, é porque nós fomos perdoados. Se nós amamos alguém, é porque nós fomos amados primeiro. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Eu não sei se você tem alguma dívida com alguém. Eu não tenho. Sabe por que eu estou falando de perdão essa noite? Porque eu olhei para a minha vida e vi que ninguém está me devendo mais nada. Um dia você vai conhecer. Você não conhece meu testemunho. Você não conhece meu testemunho. Um dia você vai conhecer o testemunho da vida de vocês. Deus está preparando para que eu possa contar à igreja o meu testemunho. Aí eu quero que você se lembre dessa mensagem e você pense bem: o Alcides sabe o que é perdão. Eu sei o que é perdão, sabe por quê? Porque eu fui ferido e eu perdoei. E até hoje, essas pessoas, sempre as pessoas vêm e me ferem, mas eu perdoo.
missionária às vezes fala para mim assim: não sei como é que você faz isso, sabe? Parece que você é estranho. Uma pessoa faz uma coisa com você, você já vai logo e perdoa. Eu falei assim: estranho seria se eu não perdoasse. Eu só mostro para as pessoas que eu não estou disposto a viver a minha vida sem perdoar, porque eu sei quem morreu na cruz por mim, e ele teve que fazer muito, muito sacrifício para poder me perdoar. Não foi fácil. Ele teve que sacrificar para me perdoar. Esse é o perdão de Deus para as nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Eu vou orar. Eu peço que você se coloque de pé, e eu vou orar para que o Espírito Santo possa revelar para você se existe alguma coisa, se existe algo na sua vida que você precisa pedir perdão ou perdoar. Não saia, toda hora, não saia daqui sem sentir o perdão de Deus. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. Não se preocupe com a vida dos outros, porque Deus quer falar com você. E não se preocupe com os outros. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar é se tem alguém aqui que gostaria de receber o perdão de Deus. Ele está disposto essa noite, porque ele veio aqui essa noite falar de perdão. Eu quero saber se você está disposto a receber o perdão de Deus. Saiba que um dia alguém teve que morrer no seu lugar. E ele não morreu com raiva de você, ele morreu com todo o amor. Porque ele sabia que um dia você ia encontrar o evangelho dele, e que um dia você ia compreender que ele te ama de verdade. Se existe alguém aqui que deseja entregar sua vida a Jesus Cristo, se existe alguém aqui que deseja receber o perdão do Pai, para entender mais a fundo o que é o perdão, levante sua mão. Se você sentiu que é o perdão que você precisa para continuar vivendo, não deixe essa oportunidade. Como eu disse, talvez não haja mais oportunidades para nós, porque Deus já tem dado oportunidades e oportunidades para que nós possamos ser perdoados. Se existe alguém aqui, eu vou estar orando pela igreja, e se você sentir no seu coração, levante a sua mão e dê um sinal para que nós possamos orar, para que aquilo que nós ligarmos aqui embaixo seja ligado lá no alto. Enquanto você está pensando no perdão de Deus, eu quero fazer mais uma pergunta para a igreja, para aqueles que de repente já entenderam que precisavam pedir perdão para Deus e já entregaram sua vida a Jesus. Você tem algo contra alguém aqui essa noite? Você magoou alguém ou alguém te magoou? Se você foi magoado, perdoe. É o melhor caminho para a sua vida. É o único caminho que a Bíblia mostra aonde haverá salvação para a sua alma. E se você ofendeu alguém, se você foi a pessoa que fez essa ofensa, independente do que foi, porque a gente não precisa saber disso, porque é uma questão sua, que você possa estar disposto hoje, agora, a pedir perdão, a dizer assim: olha, eu fiz aquilo, mas me perdoe. Eu sei o que é o perdão agora. Eu preciso que você me perdoe para que nada mais entre nós possa ser uma barreira. Enquanto eu estou orando, se você sentir isso no seu coração, se você sentir um desejo de entregar sua vida a Jesus, venha até aqui à frente. E se você sentir um desejo de pedir perdão ou de perdoar alguém, abrace essa pessoa e peça para ela do mais profundo do seu coração: me perdoa, por favor. Eu não quero ficar fora do reino de Deus. Eu não posso ficar. E se isso é uma barreira, que isso possa ser quebrado essa noite. Pense muito bem, igreja, nisso que eu estou te dizendo. Talvez seja a última oportunidade que nós temos essa conversa. Pai querido,
te agradeço, Senhor. Primeiramente, por o Senhor ter nos perdoado de tudo que nós fizemos contra o Senhor. Não foi fácil, Senhor, porque se nós juntarmos o pecado de toda a humanidade, meu Deus, a única coisa que nós merecíamos nesse mundo era ser destruídos, era ser condenados. Mas o Senhor não olhou para nada disso. O Senhor não olhou para o seu orgulho, porque o Senhor não é orgulhoso. O Senhor não olhou para quem o Senhor era. O Senhor veio a esse mundo e mostrou ao homem que deseja perdoá-lo de tudo aquilo que ele fez. Por isso, nós te agradecemos essa noite, porque o Senhor se lembrou de nós. Se o Senhor não tivesse se lembrado de nós, Senhor, nós estaríamos totalmente perdidos. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui essa noite nem vivas estariam mais, porque o diabo já teria tragado a nossa vida. Mas eu sei, Senhor, que o teu desejo não é somente que o Senhor nos perdoe, porque isso o Senhor já fez. Mas o teu desejo é que nós venhamos a nos perdoar uns aos outros, para que o teu amor venha a ser completo e perfeito na nossa vida. Eu sei, Senhor, que muitas vezes falta, meu Pai, uma palavra para destruir todas as barreiras que existem, meu Deus. Porque quem colocou aquela barreira não foi o Senhor, foi Satanás. Foi uma palavra que foi maldita, foi uma expressão mal compreendida, foi um gesto que magoou naquele momento que não deveria. Nós sabemos, meu Deus, que muitas vezes nós erramos quando abrimos as nossas bocas. Por isso eu te peço essa noite, Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos por tudo que nós fizemos uns para com os outros, meu Deus. E principalmente que fizemos contra Ti. Mas eu peço ao Teu Espírito Santo essa noite, Senhor, que se há alguma barreira, Pai, que o Teu Espírito possa quebrar. Porque só o Teu Espírito Santo tem o poder de quebrar todas as amarras, todas as algemas que o diabo e que o inferno fez com as nossas vidas. Que nós possamos sair daqui leves, tranquilos, com a nossa consciência tranquila, porque hoje, essa noite, quando nós vamos colocar a nossa cabeça no travesseiro, o Senhor irá nos incomodar, o Senhor irá nos mostrar, porque a Tua palavra diz que só o justo tem o sono. O justo tem o sono perfeito, mas aquele que tem peso na sua consciência não consegue dormir em paz. Não deixe, meu irmão, não deixe, minha irmã, porque eu tenho certeza que Deus vai te incomodar e você nunca mais vai viver em paz. Eu tenho certeza que você não vive em paz, porque se você criou alguma barreira, ou alguém criou alguma barreira com você, você pode ter certeza que você não vai viver em paz. Esse é o momento, essa é a oportunidade para nós nos arrependermos e pedirmos perdão, porque hoje, essa noite, nós aprendemos o que é o perdão. Se nós sairmos daqui e não estivermos dispostos, nós não iremos fazer parte do reino dos céus. No nome de Jesus, Pai, opera nas nossas vidas, meu Deus. Quebranta os nossos corações para que nós possamos reconhecer. Se houve alguma falha, que nós possamos reconhecer, Deus. No nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço. E se não existe ninguém aqui que deseja entregar a sua vida, ou que não entregou a sua vida, eu encerro orando e agradecendo ao Pai por mais esse culto. Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos, porque a Tua palavra é que transforma a nossa vida, Senhor. A Tua palavra é que quebra todo jugo, como o Senhor mesmo diz. É a Tua palavra que esmiuça, meu Deus, a penha e derruba todas as muralhas e fortalezas que eram colocadas, Deus. Obrigado, porque eu sei que o Teu Espírito, Senhor, tem agido no meio de nós, porque Ele deseja que nós estejamos prontos para aquele dia, quando o Senhor nos chamar. Naquele grande dia, nós iremos subir alegres e felizes, e não iremos deixar nada para trás, porque se ficou alguma coisa para trás, nós não iremos subir. Se nós não perdoarmos, o Senhor não irá nos perdoar. Mas eu sei, meu Deus, que está havendo perdão essa noite, e é sinal de que o Senhor também nos perdoou. E a festa do céu, meu Deus, não somente quando uma pessoa perdida traz a sua vida, mas a festa do céu, quando o corpo
reconhece que necessita de mudança. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Eu te peço que o Senhor nos leve em paz, nos guie aos nossos lares com a nossa consciência tranquila de que se nós não levantarmos no dia de amanhã, nós estamos nas tuas mãos, Senhor. Nós iremos ser recebidos pelo Senhor. Me leve em paz para o meu lar, para junto dos meus, meu Deus, para que lá eu possa, meu Pai, estar regozijando e me alegrando com eles também, como essa noite eu pude me alegrar com meus irmãos. No nome santo e eterno de Jesus, é isso que nós te agradecemos como igreja do Senhor. Amém e glória a Deus. Glória a Deus.